Neste domingo da festa da Ascensão do Senhor, já há 54 anos, a Igreja celebra também o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E nessa ocasião, o Santo Padre sempre dirige uma palavra a toda a Igreja, mas também a todas aquelas pessoas que, de uma certa forma, estão comprometidas, empenhadas e envolvidas com esta grande ajuda à sociedade e ao mundo, que é justamente utilizar os meios de comunicação social para a transmissão não apenas de algumas informações, mas sobretudo a transmissão da verdade, e que deve ser a verdade que liberta. E para este ano de 2020, o Papa Francisco nos presenteou com a belíssima mensagem que tem como inspiração a experiência do povo de Deus na Sagrada Escritura, no contexto do Êxodo, que se formulou nessa expressão: para que possas contar e fixar na memória. Então, a vida que se faz história. E o próprio Papa Francisco nos diz do objetivo desta sua mensagem, deste Dia Mundial das Comunicações Sociais, que ele destacou o tema da narração e coloca essa capacidade do ser humano de narrar, de contar, de expressar, de transmitir não apenas ideias, palavras, mas sobretudo a própria experiência de vida, onde se vai construindo uma história, mas uma história que edifique e não apenas coisas que são contadas para destruir. E nessa sua finalidade, nesse seu objetivo, o Papa nos coloca numa reflexão, destacando alguns pontos. O primeiro ponto, intitulado como tecer histórias. E aí ele lembra essa capacidade, vamos dizer, essa característica do próprio ser humano de ser um ser narrador. Então, o ser humano, independente da sua cultura, independente das suas capacidades, ele sempre está comunicando, sempre está narrando. Então, isso é um elemento muito positivo. Depois, no segundo ponto, o Papa nos chama a atenção para que tenhamos um discernimento, pois nem tudo aquilo que é narrado, nem tudo aquilo que se transmite, nem tudo aquilo que se passa de geração para geração, as histórias contadas, elas são boas. Porque muitas vezes há manipulações, manipulações ideológicas a favor de grupos de interesses, que muitas vezes distorcem a própria realidade e forjam histórias, construções, expressões que não são autênticas, não são verdadeiras. Depois o Papa destaca, no ponto terceiro, a história das histórias. Isso é a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, sem dúvida, é a belíssima história da humanidade, do povo de Deus, cujo conteúdo é justamente o tema do amor de Deus para com a humanidade. Então, no centro dessa belíssima história está a palavra, por excelência, que é Jesus, pois a própria história de Jesus, a encarnação, que marca a sua entrada na história da humanidade, leva à perfeição o amor de Deus pelo ser humano. E, ao mesmo tempo, é essa história de amor do homem para com Deus. Porque, como diz São João, não somos nós que amamos por primeiro, mas Ele que nos ama por primeiro, e nós, fazendo a experiência deste amor, também nos tornamos personagens desta belíssima história, a história das histórias. Depois o Papa também chama atenção para algo que é próprio da história, isto é, o seu dinamismo e, portanto, a história que se renova. E quando nós pensamos os próprios fatos narrados e transmitidos no Evangelho, não são coisas do passado, não são história do passado, mas um patrimônio que vai se renovando à medida que vai se transmitindo, se vai comunicando nesse dinamismo da história. E, por fim, o Papa também nos chama atenção para um aspecto também fundamental dessa capacidade de narrar, é que a história também nos renova.
porque ela não é apenas a transmissão de algumas informações, mas à medida que isso é transmitido, à medida que essa história, no seu dinamismo, na sua vitalidade, vai passando, vai também formando, né, quem conta e também quem escuta. Então, este dia, para nós, da Ascensão do Senhor, esse Dia Mundial das Comunicações Sociais, deve nos levar ao compromisso, porque todos nós somos também narradores, não só as pessoas que estão formalmente, ou até do ponto de vista profissional, empenhados com este grande serviço à humanidade, das comunicações, mas também todos nós devemos ser comunicadores. O Papa termina essa sua mensagem com uma oração a Maria, que nós também somos chamados a rezar. Ó Maria, mãe e mulher, vós tecestes no seio a palavra divina, vós narrastes com a vossa vida as magníficas obras de Deus. Ouvi as nossas histórias, guardai-as no vosso coração e fazei vossas também as histórias que ninguém quer escutar. Ensinai-nos a reconhecer o fio bom que guia a história. Olhai o cúmulo de nós em nós que se emaranhou a nossa vida, paralisando a nossa memória. Pelas vossas mãos delicadas, todos os nós podem ser desatados. Mulher do Espírito, Mãe da confiança, inspirai-nos também a nós. Ajudai-nos a construir histórias de paz, histórias de futuro e indicai-nos o caminho para os percorrermos juntos. E também gostaria de deixar aqui o meu abraço muito especial àquelas pessoas que na nossa diocese estão empenhadas, comprometidas, dedicadas na PASCOM, na Pastoral da Comunicação, este grande serviço. E nesses últimos tempos que estamos vivendo, esse isolamento social, o trabalho, a missão da PASCOM tem ajudado muito a superar e, sobretudo, a aproximar as pessoas através das várias transmissões, das missas, de outras programações que estão sendo disponibilizadas por esse meio. Então, que Deus abençoe a vocês, os membros da PASCOM, da nossa diocese, fortalecendo sempre mais esse seu empenho, nesse seu trabalho tão importante para que essa boa notícia, essa belíssima história, né, seja narrada, seja contada, seja transmitida, que é a história do Evangelho, não informações, mas a própria pessoa do Senhor Jesus, o nosso Salvador, aquele que subindo para o céu não se afasta de nós, porque quando ele desceu do céu também não se afastou do Pai. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.